Glória a Deus. Nesta tarde, mais uma vez, eu quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Maravilha. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de falarmos da sua bendita e gloriosa palavra. Está escrito, meus amados, que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, o homem vive do pão que alimenta o corpo biológico, mas também precisa da palavra para alimentar a sua alma e o seu espírito. E nesta tarde eu senti de falar sobre algo que existe em muitas pessoas, sobre fé. No livro de São Marcos, no capítulo 9, em versículo 23, está escrito assim: Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Que lindo, né? São palavras da boca de Jesus. Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Quando a Bíblia fala em fé, meus amados, ela fala também em obediência. Não é a fé verbalizada, mas uma fé prática. Glória a Jesus. Uma fé em que foi a marca do discípulo de Cristo. Uma fé em que leva o crente a crer no sobrenatural de Deus. Uma fé que significa uma total dependência de Deus. Quando Adão pecou, ele saiu da dependência de Deus. E aí ele entrou no campo da independência, o que significa incredulidade. Esta é a razão pela qual Deus colocou uma prioridade tão alta assim na fé. A fé é a forma pela qual somos restaurados ao relacionamento com Deus, quer dizer, a uma dependência de Deus. Glória a Jesus. Esta dependência de Deus é chamada de fé. A fé o leva além dos seus 5 sentidos, de visão, de audição, de paladar, de olfato e de tato. A fé o libera da sua capacidade limitada. Pela fé você passa da incapacidade para a capacidade de Deus. Este é o caminhar da fé para a qual todos nós somos chamados. Onde não há fé, aleluia, nada é possível. E onde há fé, tudo é possível. E finalmente, o que é a fé? A fé é uma ação de obediência em resposta ao que Deus falou. Ora, se eu digo que tenho fé, então eu vou crer na palavra de Deus. Eu vou obedecer a palavra de Deus. A verdadeira fé, ela é expressa em obediência a Deus, ação em resposta ao Senhor e nosso ouvir a palavra de Deus, quer dizer, a voz de Deus. Então quem tem fé, ele fica com os seus ouvidos espiritual aguçados, atento para ouvir o Senhor. Glória a Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz: agora a fé é estar no certo, de que esperamos e temos a certeza daquilo que não vemos. Sabe, meus jovens discípulos, a fé, ela vê o invisível, ela crê no impossível, ela transcende a razão humana e passa para um campo sobrenatural. A fé é algo tão importante que Jesus Cristo disse: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ele encontrará obediência? Encontrará plena confiança? Porque muitos já têm naufragado na fé, porque o desejo do mundo, os prazeres da carne, a soberba da vida, tem feito com que ele não creia mais no sobrenatural de Deus e começa a acreditar na razão. E a razão do homem é limitada, mas a fé em Deus é ilimitada. A fé significa termos a confiança ou a certeza de uma outra pessoa ou na palavra dessa pessoa. Ter fé em Deus envolve uma troca de autoconfiança pela confiança em Deus. Paramos de confiar em nós mesmos e confiamos nele.
abandonamos a dependência de nossas fontes limitadas de conhecimentos e começamos a receber, oh glória, de suas fontes ilimitadas. Deus é a fonte ilimitada da vida. Agora tem dois tipos de conhecimento. Aleluia. Dois tipos de conhecimento. Paulo disse lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, 4 a 7, Paulo disse: a minha mensagem e a minha pregação não foram com palavras sábias e persuasivas, mas com a demonstração de poder do Espírito, a fim de que a fé de vocês não se baseie na sabedoria de homem, e sim no poder de Deus. No entanto, falamos realmente uma mensagem de sabedoria dentre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos governantes deste mundo, os quais estão se aniquilando. Não falamos da sabedoria secreta de Deus. Não, falamos da sabedoria secreta de Deus. Aí está. O que nós estamos falando, disse Paulo, é da sabedoria secreta de Deus. Uma sabedoria que tem estado oculta e que Deus destinou para a nossa glória antes que o tempo começasse. Então é exatamente essa sabedoria secreta que só conseguimos atingi-la e chegar pela fé. Conhecimentos através dos sentidos. Nós podemos ver aqui, todo conhecimento que vem do homem natural vem através dos 5 sentidos. Da visão, da audição, do paladar, do olfato e tato. Este é um conhecimento limitado e descrito como sabedoria humana. Meu querido, a sabedoria humana, ela se desenvolve também através da alma. Eu falei aqui sobre alma e espírito. Então esse contato exterior é da alma. Então como? Existe também o conhecimento através da revelação. Aí que é diferente. Esse conhecimento não se baseia nos 5 sentidos nem no raciocínio natural, e sim numa fonte alternativa, que é a verdade da palavra de Deus. É recebido através do Espírito do homem e é descrito como sabedoria de Deus. Vivemos pela fé e não pela visão. Então esse conhecimento aqui através da revelação é um conhecimento que envolve realmente o Espírito. Aleluia. O homem interior que a Bíblia chama. Glória a Jesus. Agora, qual é a base da fé? A fé tem o seu alicerce, tem a sua base. A base para termos fé em Deus encontra-se em 3 importantes realidades. 3. Primeiro, a natureza de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13, está escrito: ao fazer a sua promessa a Abraão, já que não havia ninguém maior por quem ele pudesse jurar, ele jurou por si próprio. Então não existe nada maior do que Deus. Então ele jurou por si próprio. Então a fé se baseia na natureza de Deus. Segundo, ele não pode mudar. Lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz: eu, o Senhor, não mudo. Aleluia. Aleluia. E a fé também se baseia de que ele não pode falhar. João 42:2, ele diz: sei que tu podes fazer todas as coisas, nenhum dos planos teus pode ser impedido. Glória a Jesus. Que lindo, né, irmãos? Então Deus opera como quer, faz como quer, não tem fronteira para ele operar. Outra coisa, ele não pode mentir. No livro de Números, capítulo 23 e 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Porventura ele fala e não age? Porventura ele promete e não cumpre? Lindo, né? Estou falando de Deus Todo-Poderoso. Um Deus que faz promessa e cumpre. Aconteça o que acontecer. Mude quem se mudar. Haja o que houver. O que Deus falou, está falado. Aleluia. E a base da fé ainda é a obra redentora do Filho de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: fixemos os nossos olhos em Jesus, o autor e aperfeiçoador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a sua afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Que lindo, né? A obra de Deus.
Cristo tornou-se fonte da nossa fé em Deus. O fato da sua morte e ressurreição fornece as bases para a nossa crença. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 30, Cristo Jesus diz assim: tornou-se para nós sabedoria de Deus, isto é, a nossa retidão, santidade e a nossa redenção. Glória a Jesus. E finalmente a última base para a fé em Deus é a palavra de Deus. Aleluia. No livro de Mateus 24, 35 está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Então o que Deus falou, está falando. Ele disse em Jeremias capítulo 1, versículo 12, disse: olha, Jeremias, eu estou velando pela minha palavra para a cumprir. Sabe, queridos, a palavra de Deus é fiel para sempre. A fé vem quando Deus traz uma palavra específica de tudo o que Ele já disse, diretamente a nós, em nossas circunstâncias, verbaliza desta maneira. A palavra de Deus torna-se viva para nós, liberando a nossa fé. Glória a Jesus. Como é que a fé funciona finalmente, irmão? Como é que a fé funciona? Glória a Jesus. O princípio da fé está em Romanos 13:27. É o de operar em nossas vidas continuamente, não importando quais sejam as circunstâncias. Ela funciona da seguinte maneira. Veja bem, vamos ver os caminhos da fé. Primeiro, Deus nos dá a fé. Essa fé vem de Deus. No Evangelho, uma retidão de Deus é revelada. Uma retidão que é pela fé, da primeira à última, exatamente como está escrito. Aleluia. O justo viverá pela fé. A fé de Deus. Amém? Está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo vive pela fé de Deus. Ou seja, a fé que Ele nos dá como um dom. Oh, glória a Jesus. Em Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, através ou mediante a fé. A fé é um dom, é uma dádiva que Deus dá para todos aqueles que querem seguir o seu caminho e aceitam a sua palavra. E outra coisa também, lá em Romanos 12:3 diz: conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não que a fé seja fracionada, não que Deus reparta, dá um metro de fé, aí dá uns 50 centímetros, então 50. Não, essa medida de fé conforme Deus repartiu, é conforme a aceitação que eu tenho. É conforme a minha proximidade com Deus, a minha intimidade com Deus. Oh, aleluia. A fé através de uma palavra de Deus. Primeiramente, Deus nos encoraja, falando uma palavra relevante às nossas circunstâncias. Isto poderá acontecer à medida que você lê a Bíblia, ouvindo a voz do Espírito Santo dentro do seu espírito. Querido, né? Aí está em Romanos capítulo 10, 17, assim: a fé vem pelo ouvir a palavra, e ouvir através da palavra de Deus. Glória a Deus. É exatamente aí. Certo? Ouvir a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, eu tenho que obedecer a palavra. Para que a fé possa operar em nossa situação, precisamos obedecer esta palavra. Então a fé é algo ativo e não passivo. Olha, queridos, a maioria das promessas de Deus são condicionais. Ele faz a sua parte, se fizermos a nossa. A fé sozinha, se não for acompanhada pela ação ou pelas obras, está morta, diz Tiago 2:17. A crise ou a prova da nossa fé. Este é um período de provas e testes. Tudo o que acontece ao nosso redor parece ser contrário ao que Deus disse e aparentemente não há nenhuma evidência para a nossa crença. Neste ponto, a nossa fé baseia-se completamente na palavra de Deus, no que Ele falou. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1 e versos 6 e 7 diz assim: nisto vocês se regozijam muito, ainda que agora e por pouco tempo,
Talvez vocês tenham dito que sofrer angústia em todos os tipos de provações. Estas provações vieram a fim de que a fé de vocês, que é de maior valor do que o ouro que perece, ainda que tenha sido refinado pelo fogo, possa ser provada como sendo genuína e possa resultar em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Fala sobre a prova da fé. Ninguém quer passar por fé, mas a fé também passa pelas suas provas. Aleluia. Nós vimos também em Romanos capítulo 4, versículo 16 a 21, que fala sobre isso. Com a fé lançamos-nos sobre a sua fidelidade. Em nossas ocasiões de dúvida e luta, Deus é fiel e não nos abandona. Está em 2 Timóteo capítulo 2 e 13. Se não cremos, ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Então a fidelidade de Deus depende da minha crença. Se eu crer, ele é fiel. Se eu não crer, ele é fiel. Então o ideal é crer, é acreditar. Aleluia. Sabe, irmão, ele foi fiel a Tomé e a Pedro quando a fé dele foram provada. Jesus não abandonou. Em Hebreus capítulo 13, 5 diz, ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Isso é uma promessa. Jesus, meu companheiro, Jesus, meu companheiro, nunca nos deixará e nunca nos abandonará. O resultado final é sempre a vitória por parte do crente, do cristão, trazendo a glória de Deus. 1 João capítulo, primeira epístola de João capítulo 5 e 4 diz assim, porque todos os que são nascidos de Deus venceram o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O mundo aqui é o sistema, aleluia, que envolve, glória a Jesus, todas as pessoas. Então a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia. Baseado no que falamos, nós vimos aqui o texto lido, que Jesus disse para o pai de um jovem lunático, um jovem sofredor, um jovem que a Bíblia fala que possuía uma enfermidade espiritual, e quando esse ser espiritual se apoderava do menino, ele caía, ficava espumando, aleluia, rangindo seus dentes. E o discípulo estava num determinado local, Jesus não estava. E aquele pai de família, o pai desse garoto, ele ouviu falar de Jesus, que curava todas as enfermidades, que libertava e até que ressuscitava os mortos. Então nasceu no coração desse pai o desejo de ir até Jesus. E vale salientar que esse pai de família já tinha recorrido a diversos médicos da região. Quem sabe foi a curadeiro, quem sabe foi a agoureiro, quem sabe fez tanta simpatia, quem sabe gastou com tantos medicamentos para a depressão, para um controle neurológico, e a esperança desvaneceu. Olha, ele ouviu falar de Jesus, e ele nasceu uma esperança em si, e disse, eu vou, onde Jesus está, eu creio que ele poderá fazer alguma coisa para o meu filho. Quando ele chegou em determinado local, ele viu uma grande multidão. Ali estavam diversos discípulos curando e até expulsando demônios das pessoas que iam a eles. E ele colocou o filho ali para que o discípulo orasse. E a Bíblia fala que o discípulo orava uma vez, duas, três e nada aconteceu. Aleluia. Onde estava Jesus? Jesus estava no Monte das Oliveiras. Jesus estava orando com os discípulos, orando com Tiago, com Pedro, com João. Estava se fortalecendo. Porque Jesus, como ser humano, ele foi guiado pelo Espírito. Diz a Bíblia que ele foi tentado em tudo,
mas não cedeu ao pecado. Aleluia. Jesus estava no monte orando. O pai pegou o filho e vinha para a casa do querido. Minha querida, não há desespero, uma tristeza tremenda. A esperança que ele tinha não viu acontecer a cura do seu filho. E quando ele veio embora, já vem Jesus do monte, radiante de glória, cheio de poder. Esse pai de família não teve outra opção. Ele lançou-se o rosto em terra, lançou-se aos pés de Jesus e disse: Jesus, glória a Deus, eu trouxe o meu filho para que o seu discípulo curasse, para que o seu discípulo orasse e o libertasse, e eles já não puderam fazer. E Jesus disse: que enfermidade é essa? Ele disse: desde criança que ele possui essa enfermidade, e quando o abra se apodera dele, o lança no chão, ele fica com os seus dentes rangendo. Aleluia. E a minha vida tem sido um tormento com esse jovem. Mas se tu pode, Jesus, fazer alguma coisa, faça. Porque os seus discípulos não puderam fazer. E Jesus disse: como é que é? Se tu pode fazer alguma coisa, faça. E Jesus disse: olha, se você pode crer, tudo é possível que crê. Agora, o que eu acho interessante muito aqui nessa parte é que o pai do moço disse: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha incredulidade, aumenta a minha fé. Sabe, companheiro, ele cria, mas a sua fé não era suficiente para receber o milagre. Aí está. Quando a Bíblia fala a medida da fé, é exatamente a medida da fé que é necessária para que haja uma operação do milagre. Jesus olhou para o moço que estava possesso e disse: demônio, saia dele. E diz a Bíblia Sagrada que o menino caiu no chão e ficou como morto. Imagina a curiosidade das pessoas que estavam ali. O que o pai disse: meu Deus, os discípulos oraram, é verdade, meu filho não foi liberto, mas pelo menos não morreu. E agora, esse Jesus orou e meu filho está aqui como morto. E Jesus deixou o tempo passar, ficou olhando para a multidão. Sabe, irmão, Jesus tem um operar maravilhoso. Jesus tem um operar lindo. O operar de Deus é lindo. Glória a Deus. Diz a Bíblia que depois de algum tempo, Jesus Cristo, aleluia, pegou o menino pela mão e o entregou ao seu pai. E aí, com certeza, grande foi o júbilo e a alegria daquele povo. E o seu pai ficou feliz que Jesus operou aquele grande milagre de libertação. Quando terminou o milagre, o discípulo estava com Jesus e disse: Senhor, o que foi que houve? Qual o método que o Senhor usou para fazer esse trabalho de libertação? Porque nós oramos por diversos espíritos imundos e eles foram embora, por diversas pessoas possuídas de espírito, eles foram embora, e com esse não foi. Jesus disse: esta castra de demônio, aleluia, só sai com jejum e oração. Está vendo? Que existe castra, são diversos demônios, só sai com jejum e oração. Então, se você não alcançou a graça que você quer, se é alguém que você conhece que está possesso e dando trabalho todos os dias, todas as horas, lembre-se, vai buscar no arsenal divino uma arma infalível, companheiro: jejum e oração. São duas armas tremendas, são duas armas que não falham. Oh, aleluia! Jesus foi glorificado. Jesus ficou maravilhado com essa ação. Então veja, tem que ter a fé suficiente para alcançar a bênção. Estou grato por esta oportunidade que meu Deus me dá, por você que está ouvindo esta gloriosa palavra. Lembre-se,
o justo, o obediente, o servo de Deus viverá pela fé. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Não só hoje, mas todo sempre. Amém. Um abraço para todos e obrigado por ter me ouvido nesta tarde maravilhosa. Obrigado também ao companheiro que está aqui me ajudando nesta